Olá pessoal, eu estou aqui para comentar a prova de redação desse vestibular do INSPER para quem ingressa no segundo semestre de 2012. Conforme nós esperávamos, a banca examinadora solicitou a elaboração de 2 textos dissertativos de abordagem obrigatória. Então, acredito que ficou claro para todo mundo que era fundamental redigir os 2 textos e não entregar nenhum em branco. Além dessa alteração, não houve nenhuma outra significativa. O padrão de apresentação das propostas se manteve o mesmo de semestres anteriores, a banca oferecendo a vocês um fragmento de texto como base ou uma pequena coletânea e um tema-título. O primeiro dos temas pedia uma dissertação em prosa a respeito do tema-título Quanto Vale o Amor? E oferecia aos candidatos uma pequena coletânea de fácil compreensão, composta aí por 3 fragmentos de texto, que eu sugiro que vocês analisem comigo. Vamos lá. O primeiro texto foi um texto publicado na revista Isto É, um texto informativo, que relatava o fato de o Supremo Tribunal de Justiça ter estipulado, de maneira inédita no Brasil, uma indenização de R$200 mil a um pai, né, por abandono afetivo. A autora da ação, ela argumentava que não havia recebido do pai os mesmos tratamentos que seus irmãos, filhos de outro casamento, haviam recebido. Enfim, um texto bastante acessível que servia principalmente para contextualizar o aluno em relação a esse debate proposto pela banca. O texto seguinte, publicado pela Folha de São Paulo, um texto de opinião, assinado pela Danusa Leão, trazia estranheza, né, da autora em relação a alguém reivindicar da justiça uma quantia porque não recebeu do pai o afeto que gostaria. E um detalhe interessante do texto, que eu acho que vale a pena ressaltar, é o debate que ela suscita. Ela fala assim, amor dá quem pode, e amor é algo que não se cobra. Então, ela sugere aí a perspectiva de que talvez o sentimento não seja algo que a gente possa quantificar ou reivindicar na justiça. O texto seguinte, também um texto publicado na Folha de São Paulo, assinado por Joana Nublar e Nádia Gerlenda, trazia um debate sobre uma transformação que a gente observa ocorrendo na justiça. Elas afirmam que está se abrindo um caminho para a humanização da justiça. O sentimento era um elemento com o qual o juiz há pouco tempo não trabalhava. Hoje, né, como a gente pode observar aí pela decisão do Supremo, parece que há uma transformação nessa realidade e o ambiente jurídico vem considerando aí alguns aspectos que antes eram considerados bastante relativos. E como tradicionalmente sempre faz, o INSPER colocou aí o tema-título Quanto Vale o Amor? Primeiramente, vale ressaltar que esse é o título da sua redação. Absolutamente tudo que você vai discutir tem que ser coerente com esse título. Então, é preciso travar um debate na redação que não fuja a essa questão colocada pelo INSPER. Eu acredito que dos 2 temas, essa proposta ela tenha sido mais difícil. Embora o segundo tenha sido mais complexo, eu acho que a abordagem desse tema foi mais difícil para os candidatos. Por quê? Primeiro porque a coletânea ela não oferecia nenhuma outra reflexão que fosse além do debate dessa condenação inédita aí a esse pai que foi obrigado a indenizar a filha por abandono afetivo. Segundo porque o aluno deveria promover uma reflexão bastante subjetiva a respeito se é possível ou não quantificar sentimentos, da mesma forma como a gente faz com os objetos. Quando você pensa o valor de um objeto, você leva em consideração sistema de produção, mão de obra utilizada para a fabricação desse objeto, o valor da marca no mercado, enfim, você leva alguns fatores que são mais objetivos, eventualmente alguns poucos subjetivos, mas você tem referências concretas para compor esse valor. Agora, como se faz isso quando se trata de sentimento? Com que base, por exemplo, o Supremo Tribunal consegue chegar a esse valor de R$200 mil de indenização por abandono afetivo? Então, eu acho que o primeiro desafio do aluno era refletir a respeito dessas questões. Num segundo momento, o candidato poderia lembrar que
a partir de uma perspectiva ideal, a gente acredita que as relações humanas, elas sejam pautadas pela identificação, pelas afinidades, e não por questões materiais. Porém, cada vez mais no mundo capitalista, parece que as duas coisas vêm se interrelacionando. Afeto e bens materiais são duas coisas que parecem estar estabelecendo aí uma relação muito próxima. Enfim, eu acho que deve ter sido a proposta que deu mais trabalho. Fico bastante preocupada em relação à condição do aluno na prova. A gente sabe que o tempo de prova é um tempo bastante curto, são muitas as questões de língua portuguesa, né? Mais essas duas redações a serem elaboradas. O segundo tema eu acredito, mais complexo por conta dos conceitos envolvidos, porém mais fácil de ser elaborado por conta do modo como a proposta foi montada e oferecida ao candidato. Ele pediu uma dissertação em prosa a respeito do tema-título Vigiar é Preciso? E como texto havia um artigo assinado pelo Hélio Schwartzman, publicado na Folha de São Paulo, que eu convido vocês novamente a analisar comigo porque é bastante interessante. O texto, ele trazia a opinião do Hélio Schwartzman a respeito de um artigo que ele leu, publicado no Philosophy Now, e assinado pelo Emrys Westacott, no qual esse autor, ele escrutina as implicações filosóficas da proliferação do uso de câmeras de vigilância. E aí, baseado nesse artigo, o Hélio Schwartzman, ele vai tecendo as suas considerações. Um detalhe interessante, para o qual ele chama atenção no texto, é que o uso de câmeras pressupõe um dever moral e um interesse que é próprio de cada um dos cidadãos. O que significa isso? Acredita-se que o uso de câmera nos impele a tomar decisões certas, o que é bom para nós e para toda a sociedade. Porém, o texto ainda trazia o ponto de vista contrário, inclusive fazendo relação aí com a teoria filosófica do Kant, em que ele fala assim, olha, na verdade o ser humano ele pode fazer o que é certo ou fazer o bem por temer a sanção ou por reconhecer a racionalidade por trás de uma lei, por trás de uma regra. O Kant considera que só no segundo caso, só quando a gente age de acordo com a racionalidade e o entendimento do valor da lei, da regra, das convenções, é que somos sujeitos verdadeiramente morais e livres. E a partir da leitura desse texto, pedi então um debate aí a respeito do vigiar é preciso ou não. Aqui, como a gente havia combinado nas aulas de revisão, havia 3 possibilidades. A sua tese poderia defender que sim, vigiar é preciso, que não, que vigiar não é preciso e que depende do contexto. Qualquer uma dessas 3 abordagens estaria correta diante dessa proposta feita pela banca examinadora. Eu espero que os alunos do CPV eles tenham lembrado de alguns conceitos trabalhados. A gente discutiu que a organização social, quer dizer, a ordem social, a ordem simbólica, ela depende de algumas convenções que são estabelecidas. Então é importante que o sujeito, ao aceitar o contrato social, ele entenda o que significa respeitar essas convenções para o bem de todas as pessoas. Então, nesse sentido, a partir do momento em que você pressupõe que o sujeito entende a função da organização social, não se faz necessário usar câmeras para vigilância e obrigar as pessoas a se condicionar a um certo comportamento, porque, na verdade, elas já o fariam de vontade própria, uma vez que elas entendem o significado do fazer correto ou do fazer o bem. Por outro lado, você poderia levar em conta ainda que no mundo capitalista, cada vez mais, e no mundo contemporâneo, cada vez mais, vigora o valor do individualismo. De modo geral, a gente assiste as pessoas agindo em função de si mesmas e não em função de uma coletividade. E muitas vezes isso esbarra na transgressão a essas convenções, a essas regras ou a essas leis. Então, nesse sentido, num contexto em que se perdeu o valor da coletividade, as câmeras seriam um instrumento artificial
por meio do qual nós manteríamos ou conseguiríamos manter a ordem, porque a Câmara intimidaria as pessoas a fazer coisas erradas, né? Enfim. E uma última possibilidade seria você defender que depende da situação. Existem contextos em que não se faz necessário o uso da Câmara porque as pessoas, de fato, estão condicionadas a respeitar a ordem, e em outros contextos de mais vulnerabilidade, em que talvez isso fosse um grande diferencial para a própria manutenção das regras, das convenções e da segurança das pessoas. Eu acredito que vocês devam ter tido mais facilidade na elaboração desse último texto. Espero que vocês tenham feito uma boa prova. Fico aqui torcendo pelos resultados e torcendo para que a banca examinadora do INSPER leve em consideração essas dificuldades dessa primeira prova nesse novo modelo e melhore as coisas para um próximo semestre. É isso. Até a próxima. Um grande beijo.